O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. 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 Uma vez mais, você cantando, solta a voz. Oferto ao Senhor com coragem. Sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Meus queridos irmãos e irmãs que vieram participar conosco, celebrar conosco, vivenciar conosco esse maravilhoso acampamento de oração, que é o acampamento Curados para Amar, que há tantos anos já acontece na Canção Nova, que há tantos anos já vem produzindo frutos, como o padre dizia, na vida de muitíssimas pessoas. Eu me sinto lisonjeado por poder começar a abrir esse acampamento, já desenvolvendo uma reflexão acerca daquilo que pode nos ajudar a viver melhor. A dinâmica da transformação, a dinâmica da cura, a dinâmica da restauração interior, emocional. Amanhã vou prosseguir com a pregação pela manhã, a missa à tarde, e vou desenvolver também alguns elementos que são muito importantes para que nós compreendamos de fato. Amanhã eu vou trazer até mesmo estatísticas dos inúmeros problemas emocionais que as pessoas estão vivendo hoje em dia. Sobretudo os jovens, os adolescentes, problemas emocionais que muitas vezes redundam no suicídio, redundam em tantas outras coisas. Parece que de um tempo para cá, graças a Deus, a sociedade está se caindo em si, entendendo que é preciso de fato olhar para dentro, que é preciso de fato trabalhar a vida interior, a vida emocional, a vida afetiva. Sobretudo depois de no começo desse ano, final do ano passado, com a onda de suicídio de adolescentes, não é? Estava vendo ontem uma pesquisa que o suicídio de jovens e adolescentes aumentou muito, sobretudo em alguns países,
No Brasil mesmo aumentou significativamente. A Nova Zelândia está quase hoje em dia na ponta desse ranking terrível, não é, que é o do suicídio de jovens e adolescentes. Parece que de um tempo para cá, graças a Deus, as pessoas estão entendendo que nós não somos somente aquilo que as pessoas veem, ou que nós vemos quando nós olhamos no espelho. Existe uma dimensão interior. E essa dimensão interior, meus irmãos e minhas irmãs, você aqui, você nos acompanhando em casa, ela é especificamente e profundamente importante para que a nossa vida seja fecunda e para que os nossos resultados na vida sejam positivos. Em primeiro lugar, nós ouvimos o evangelho de hoje. O que Jesus está dizendo no evangelho de hoje? Eu não vim abolir a lei. Eu vim torná-la, trazê-la ao seu pleno cumprimento. E gente, se você prestar atenção, você vai perceber que Jesus está simplesmente mudando uma chave, um comando, um botão na compreensão daquilo que era a lei. Quem conhece um pouco a cultura judaica ou estudou o judaísmo da época de Jesus, sabe que uma das marcas muito precisas do judaísmo naquela época eram os gestos. Eram os gestos exteriores. O jeito de lavar a mão antes de comer. Eram 613 prescrições, não é, do Haggadah, Halaká, do código ali ético, moral, judaico. Então tinha o jeito certo de lavar a mão, tinha o jeito certo de se perfumar, tinha um alimento que você comia, que você não comia. Jesus está falando, olha, tudo isso não é ruim. Mas o que ele disse no versículo 28 do Evangelho? Disseram para vocês, não cometerás adultério. Mas, todas as vezes que você olha para uma mulher, com o desejo de possuí-la, você já está cometendo o adultério no seu coração. O que Jesus está mostrando para aqueles homens, para aquelas mulheres, e hoje está mostrando para mim e para você? Que não importa somente o gesto externo, tudo começa dentro. Tudo de bom ou de ruim começa dentro de nós. Jesus está dizendo, olha, não adianta vocês usarem aquelas roupas que naquela época, como a cultura era uma cultura muito de exterioridade, existiam alguns judeus da época que usavam versículos da lei escritos na roupa assim, andavam com versículo, amarás o Senhor teu Deus. E Jesus está dizendo, é bonito, mas não é isso, é dentro que esse versículo tem que estar escrito, é dentro do coração. Não adianta você não cometer adultério fora, mas se teu coração está cheio de adultério, porque dentro de você o adultério já aconteceu, Jesus está dizendo. O adultério externo vai ser somente uma consequência do interno que já começou. Eu sei que hoje em dia é difícil, né, rapazes? Às vezes a gente quer parecer meio cego, né? Eu antigamente tinha miopia. Quando eu olhava de longe, todo mundo era igual. Aí eu tive que fazer uma cirurgia, acabou consertando. Eu falei, Jesus, agora ficou mais difícil. Eu enxergo. E lá em São Paulo tem umas meninas feias, tadinhas, assim, sabe? Estou lá na Avenida Paulista, aquela menina desengonçada. Aquele corpo, ela olha assim e fala, não estou vendo, não estou vendo. Claro, você olhar e achar bonito, não é? Não tem problema. Você tem que olhar e falar ao Senhor, belas são as suas criaturas. Às vezes até o superlativo, belíssimas. Não é? A menina olhar as mulheres e ver esses rapazes bonitos, esses homens bonitos que estão aqui na igreja hoje, olha só, cada homem bonito que está aqui, cada menina bonita. Senhoras bonitas, jovens bonitos, não é ruim, não é errado. Mas Jesus está dizendo, uma coisa é admirar, né? Outra coisa é já desejar com aquela malícia. Uma coisa é você ver e falar, nossa, meu Deus, a menina, Deus caprichou o dia que foi criar ela, né? Usou as duas mãos e usou um pedaço do pé, tudo junto. Fez cada pedacinho. Outra coisa é você já ver ela bonita e já imaginar as reticências, né? Ela fala, enfim, você entendeu? Mas Jesus está dizendo, gente, é interessante, pode parecer pequeno para nós que estamos no século 21, mas para a época isso causou um choque. Jesus estava dizendo para aqueles homens, ó, é bonito, é louvável vocês usarem roupas escritas com versículos da Bíblia, é louvável vocês fazerem jejuns e chegarem na praça pública, né? Muitos diziam, eu faço jejum, mas Jesus disse, é dentro que começa.
e dentro ninguém vê. Mas, gente, na grande maioria das vezes, é aquilo que ninguém vê que acaba determinando o resultado positivo ou negativo que a gente tem na vida. Me recordei de uma história, de uma metáfora sufi, do sábio, do monge sufi do Oriente. Preste atenção, esse monge foi criado lá no Oriente, num mosteiro, numa vida muito rudimentar. Lá eles plantavam para comer, plantavam arroz, plantavam outras coisas para comer. Lá eles tomavam banho no lago, eles não tinham luz elétrica, não tinham água encanada. Mas de repente, quando esse monge chegou ali aos seus 25 anos, alguns amigos ali do mosteiro deram de presente uma viagem para ele, conhecer o Ocidente. Saiu do Oriente e veio para o Ocidente. Foi para Londres, imagina o choque desse monge, chegando em Londres. E tudo ele achava fantástico, ele se admirava, ele se espantava com a beleza das ruas, com a beleza dos prédios. De repente levaram ele para almoçar num restaurante. E ele via as pessoas entrando no restaurante, indo lá onde tinha uma pia e lavando a mão, né, para comer. E ele ficou admirado. Meu Deus, um negócio pendurado na parede, você gira, sai água. Torneira, nunca tinha visto uma torneira na vida, né? Ele ficou admirado, porque a torneira é um negócio fantástico, se você for pensar, né? Imagina, você roda o negócio lá, né? Vai sair naquela água. E ele ficou admirado com a torneira. Passou uma semana, estava na hora de retornar para o mosteiro lá no Oriente. Ele falou, gente, eu não posso ir embora assim. Eu vou passar, onde que vende aquele negócio fantástico que eu vi grudado na parede? Aqui, num depósito de material de construção. Foi lá e comprou uma torneira. Torneira bonita, com aquela coisa bem espalhafatosa. Chegou no seu mosteiro no Oriente. Primeira coisa que ele fez foi mostrar a torneira para todos os seus amigos. A hora que ele tirou a torneira, o monge fez assim, não, eu não fiz nada, achando que era um revólver. Ele falou, não, não é um revólver. Isso aqui é um negócio que eu encontrei lá no Ocidente, fantástico, vou mostrar para vocês. Passou uma meia hora, ele tomou ali um café com os monges, pegou uma talhadeira pequena, um martelo, começou a fazer um buraco na parede, enfiou a torneira e rodou. E todos os monges esperando para ver o que ia acontecer e nada. Fechou de novo, não, peraí, deixa eu me concentrar. Pensou positivo, rodou e nada de sair água. Aí de repente chegou um monge mais velho que tinha morado no Ocidente e falou, meu filho, você bebeu. Não é a torneira que faz a água chegar aí. Dentro da parede tem um encanamento tremendo, que vai buscar água lá num poço, ou lá na rua que vem a água encanada para chegar até aqui. Aí todo mundo, como o senhor é sábio, mestre. Como você sabe de tudo isso? É simples. Não tem como você colocar a torneira aí e a água sair. Moral da história, gente. A água é só o resultado final de um processo muito preciso, delicado. Se o encanamento estiver estourado, se tiver vazamento, se o cano estiver podre, a água não chega. E falando disso, já que nós estamos refletindo sobre o interior, você aqui, você em casa, eu te faço a seguinte pergunta: como está o teu encanamento emocional hoje? Porque os seus resultados, o seu comportamento é só a torneira, tá? As suas palavras, o encanamento está tudo aí dentro. O encanamento emocional, como que está? Será que você e eu estamos agindo igual a esse monge, talvez? Que colocamos ali a torneira e esperamos que a água saia? Opa! Aí nós precisamos prestar atenção. A água não vai chegar. Ou seja, o resultado positivo, ele não acontece na minha, na sua, na nossa vida, enquanto o encanamento emocional, vou usar essa analogia, não estiver funcionando, não estiver em pleno acordo. Existe uma lógica, não existe torneira que funcione só com a parte de cima da torneira. Gente, e nós estamos refletindo já nessa missa de abertura sobre cura interior. E eu preciso lançar esse pressuposto. Não é possível de fato acontecer uma cura interior, um processo de cura afetiva e emocional, enquanto eu não tenho coragem de investigar o meu encanamento emocional, os meus afetos, as minhas emoções. Porque você só vai produzir uma água cristalina quando, aliás, os afetos,
o encanamento dos seus afetos e emoções estiverem ligados no poço profundo de água que é Deus. Mas, meu amigo e minha amiga, do poço para a torneira tem um percurso grande. E às vezes a água se perde no meio desse percurso. Não é que não tem água no poço. Muitas vezes o poço não secou, mas o cano está furado. Olhe para você, olhemos para dentro de nós agora, você aqui, você em casa. Como está o seu encanamento interior? Os canos estão bons? Sim ou não? Tem cano furado? É claro que todos nós temos um pouco de tudo, né? Você viu que a leitura de hoje, ela é fantástica porque ela começa dizendo que nós temos um tesouro. Diga para quem está do seu lado, você tem um tesouro. Fala para essa pessoa. Não, mas fala para convencer, você tem um tesouro, meu irmão. Agora completa a frase. Esse tesouro está num vaso de barro. Você vê como Deus é generoso conosco, a igreja nos apresentando leituras como essas. É a leitura que nós ouvimos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Todos nós trazemos um tesouro. Aí você já, estufa o peito e se acha, Tem um tesouro, padre, mas nunca esqueça que o seu tesouro está num vaso de barro. E eu preciso dizer, diante dessa leitura fantástica, que Deus só faz com que nós tomemos posse, nós encontremos esse tesouro. Deus só nos dá esse tesouro quando nós temos a capacidade de receber esse barro e entregar a Ele. Se você não aceita o barro que é você e não entrega a Deus, você não recebe o tesouro. Se você não entrega a Deus as suas cinzas, Ele não te dá a beleza que Ele tem para te dar. E é engraçado, não é? Quem tem ouro, vamos pensar numa lógica humana, vai querer fazer um baú, um cofre para guardar esse ouro, vai deixar o ouro num vaso de barro. Mas a dinâmica de Deus é justamente essa. Ele só pode guardar o ouro nesse vaso de barro que é eu e é você. Barro já é uma coisa frágil. Imagina barro não curado, não tratado, não restaurado. O ouro vai ficar ali, gente? Claro que não. Mas por isso a leitura já está nos alertando. Olha, você é um tesouro. Eu tenho um tesouro para te dar, mas no vaso de barro. Então, primeiro passo para nós de fato começarmos a trilhar um caminho sério de cura interior. Eu preciso olhar para o barro que sou eu. Eu preciso tomar consciência que eu sou barro. Eu sou barro e pó. Porque, gente, uma coisa que não combina com o cristianismo é uma coisa que muita gente tem vivido. Tem muito cristão que acha que é super ovelha. Super ovelha. Você conhece alguma super ovelha? Só que ovelha e super não combinam. Porque a ovelha é o animal mais tonto que tem, mais frágil. Então não existe super ovelha. E do que Jesus nos chama no Evangelho de João? O que ele fala? Eu sou o bom dragão? Eu sou o bom rinoceronte? Qual animal? O bom paz? Animal não, desculpa. Qual personagem? E qual animal ele usa para fazer analogia conosco, que somos o seu povo? A ovelha, o rebanho. Gente, e a ovelha é um animal frágil. Não existe super ovelha. Ovelha e super não combina. É a mesma coisa de você falar, olha, eu encontrei um grandão tão baixinho. Já viu? Rapaz, aquele gordo é magro pra caramba, né? Eu tenho um amigo de adolescência que o apelido dele era gordo. Porque quando ele era adolescente, ele forte. E ele emagreceu, e essas coisas de uma cidade menor, que eu morei na minha adolescência, ele emagreceu e o povo continuou chamando ele de gordo. Aí o povo falava, quem que é o gordo? Ele falava, eu. Todo mundo olhava, né? É dialético, é contraditório. Nossa, aquela morena é tão loira, gente. Viu? É difícil, né? Aquela ovelha é tão super. Não existe super ovelha. Você é ovelha. Olha para quem está do seu lado. Olha a ovelhinha ou a ovelhona aí do seu lado. Diga, eu falei ovelha, não falei ovelha, viu? Nem ovelho, tá? Não me interprete mal. Olha só essa ovelha. Tem umas ovelhas tratadas aqui, eu estou vendo, hein? Olha. Umas ovelhas com a barba bonita, outras ovelhas com chapinha, né? Olha essa sobrancelha feitinha. Ovelha de unha azul, olha.
Gostei de ver, hein, ó. Nota 10. Mas, gente, todas as vezes que a gente esquece que a gente é ovelha, Deus não consegue curar o nosso coração. Todas as vezes que a gente esquece que nós somos barro, Deus não consegue trabalhar a nossa história. É preciso ter essa consciência. Eu sou barro. Gente, e nós somos sensíveis mesmo. Me perdoe aqui os irmãos do santuário, mas eu vou pegar essa flor. Sempre quando eu penso na vida emocional, na vida interior, eu gosto de pensar em um jardim. Porque, gente, olha que flor bonita, hein? Tem um povo bonito aqui nessa igreja, mas essa flor é mais bonita que a gente, ó. Mais bonita que muita. Olha só. Que cheiro gostoso. Uma flor laranjada assim, olha só. Imagina, você acorda cedo, cheio de flor, aquela coisa. A cor dela já arremete à vida, à alegria, não é verdade? Coisa linda. Mas, gente, como isso aqui é frágil. Imagina se eu desavisadamente falo, gente, ai, eu estava pregando para você. Ó. Uma distraída do padre. O que aconteceu com a flor? Me perdoe, viu, pessoal do santuário. Olha. Continua sendo bonita, mas está meio baqueadinha, né? Tem gente que por fora está até bonita, mas por dentro, ó, tá assim, ó. E você sabe que tem um amigo meu que dizia que Deus dá aos padres o dom de ver por dentro, sabia? Quando eu era criança eu acreditava nisso. Tinha um padre lá na minha paróquia que era barbudão, né? Chegava perto dele e falava, nossa, ele está lendo a minha alma. Vai falar para minha mãe os meus pecados. Ficava com medo. Tem que tomar cuidado com o que você fala para criança, viu? Que criança acredita. Eu falava, nossa, ele está lendo meu pecado. Será que ele viu que eu comi o sorvete que era da minha irmã, que estava na geladeira? Mas às vezes a gente que é padre, a gente consegue. Deus dá esse dom mesmo de você olhar a alma. Claro, não adivinhando seu pecado, né? Isso é coisa do Padre Pio e alguns muito especiais. Mas às vezes a gente vê pessoas que por fora estão até cuidadinhas. O cabelo esticado, a unha azul ou vermelha. A menina pode usar óculos, mas a armação é pink com lilás, com um pouquinho de laranjada e de em cima, aquele estilo. Por fora aquele estilo, não é? Como eu disse, a sobrancelha cuidadíssima, milimetricamente assim, né? Tem umas que tem até uma pontinha assim na sobrancelha, enroladinha no canto, aquele charme. Mas você olha por dentro da pessoa, quando você olha bem no olho da pessoa, você vê que lá dentro tem uma flor assim, ó, quebrada, baqueada. Não se esqueça que você é barro. Você tem um tesouro. Mas você e eu somos barro. Gente, mas sabe o que é fantástico? Mesmo nós sendo barro, mesmo nós tendo nós externando ao mundo uma beleza, nós sendo, aliás, o padre está meio cansado, me perdoe, que eu peguei um trânsito saindo de São Paulo hoje, viu? Falei, feriado não era para ter trânsito, mas cidade grande já viu. Como eu estava dizendo, o bonito de tudo isso, gente, é que mesmo nós, sendo pessoas frágeis, ovelhas, limitados, barro, nós temos um Deus que é perdidamente apaixonado por cada um de nós. Deus é apaixonado por você. E Ele sabe que você é barro e pó. Ele sabe que você é uma flor quebrada, talvez. Ele vê você por dentro. Ele sabe que talvez o encanamento da sua alma está cheio de furos, cheio de machucados, cheio de sujeiras. Mas Ele ama você. Do jeito que você está, do jeito que você chegou aqui, do jeito talvez que você ligou essa televisão hoje. Ele sabe quem você é. Vou devolver a flor machucada aqui, deixá-la aqui no altar. Talvez essa flor simbolize eu e você que precisamos ser colocados também machucados sobre esse altar, para que em nós aconteça também o milagre eucarístico, a transubstanciação, a cura profunda pela ação do Espírito Santo. Está aqui a florzinha, tadinha, baqueada. Deus sabe quem nós somos e o que nós trazemos no peito, no coração. Mas mesmo assim, gente, Ele nos ama. Ele nos ama verdadeiramente. Ele sabe o que você traz no coração. Mas eu te pergunto, você sabe o que está dentro de você? Gente, a pior coisa é quando a gente vive sob a égide, o signo das feridas emocionais, mas no sequestro do inconsciente. A gente não tem consciência. E a nossa vida interior, o nosso encanamento emocional está todo furado, machucado, e a gente acha que está abafando. Deus sabe como está dentro de você, mas você sabe. Porque outro pressuposto, o mesmo pressuposto que eu quero enfatizar, não existe cura interior sem autoconhecimento. Às vezes é difícil abrir as gavetas
emocionais, a gaveta do afeto, da emoção, para tocar aí dentro. Às vezes é difícil cutucar as feridas. E tem muita gente, me perdoe, que passa a vida inteira usando máscara. Muita gente, me perdoe, que passa a vida inteira enganando a si mesmo, a si mesma, dizendo que está bem, que está feliz, mas por dentro tem tanta coisa mal resolvida. Por dentro tem tanto cano furado e a pessoa está se enganando. É difícil cutucar as próprias feridas, mas eu preciso te dizer, não tem outro caminho. Se você não toca no barro, naquilo que te faz sofrer, não tocar para ser um masoquista, não é isso. Mas é tocar no barro, tomar posse desse barro para poder entregá-lo a Deus. Só assim o tesouro chega até você. Gente, e o que mais destrói o encanamento emocional de cada um de nós do que as feridas emocionais? Eu já escrevi 3 livros sobre cura interior, e no livro Conquistando a Liberdade Interior, eu trabalhei de maneira muito específica algumas feridas emocionais que destroem o nosso cano interior, o cano emocional e afetivo. E de maneira muito especial, algumas feridas tais como a culpa, o medo, a inferioridade, a rejeição, as decepções, as frustrações, as mágoas, as carências. E sabe o que eu tenho percebido, meus irmãos e minhas irmãs, com muita honestidade, nesse tempo escrevendo sobre cura interior, nesse tempo pregando sobre cura interior, eu tenho percebido, claro, eu não gosto de falar muito do inimigo, não é, do diabo, ficar dando ibope para ele, mas eu tenho percebido o seguinte, que todos e cada um de nós temos na nossa vida emocional, algumas fragilidades, algumas feridas. Todos temos uma história, eu vou falar disso amanhã. Todos temos contextos, mágoas, feridas. A vida nem sempre é o que a gente quer. E nós somos frágeis como essa flor. E o inimigo, ele tem catalogado cada uma das nossas feridas. Catalogadas. O inimigo sabe qual é a isca que ele usa para pescar o peixe que é você. Por exemplo, a pessoa que tem uma ferida de inferioridade. Por que às vezes uma pessoa que traz uma ferida de inferioridade, você diz uma coisa para ela, a pessoa vira um bicho? Você está me desprezando? Você não está me levando a sério? Porque no fundo, não é a sua palavra de hoje que machucou essa pessoa. Porque a inferioridade que ela sentiu hoje fez com que ela se sintonizasse com a inferioridade que ela sentiu o ano passado, com a inferioridade que ela sentiu diante do pai, com a inferioridade que ela sentiu no ventre da mãe, quando a mãe talvez não acolheu a gravidez. Então, o inimigo nos estuda e cataloga as nossas feridas. Por exemplo, quem não tem uma ferida de inferioridade não vai sentir tanto se você fizer uma brincadeira depreciativa com ele. Ele vai saber que ele não é aquilo que você está falando e acabou. Mas a pessoa que tem uma ferida de inferioridade, se você brinca com a orelha de uma pessoa que se sente inferior, você vai levar na orelha, não é? Por quê? Porque a pessoa já está armada interiormente. E o inimigo cataloga cada uma das suas feridas para investir naquele ponto fraco seu. Você acredita como é ardiloso esse processo? E o que acontece nesse processo? O inimigo existe com a função de fazer você acreditar que você é a sua ferida, que a sua ferida é a sua verdade. Mas a sua ferida, filho, filha, não é a sua verdade. O inimigo é mentiroso desde o início. A sua ferida não é a sua verdade. A verdade sobre você está no coração de Deus somente. Como eu disse, a pessoa que traz a ferida de inferioridade, você fala algo para ela que ela se sente inferior, nossa, isso toca na ferida que ela se sentiu inferior semana passada, quando o marido a rejeitou, quando a mãe preferiu o outro irmão e não a ela, quando na escola tiraram sarro do olho dela que era torto, da perna que era torta, da mancha que ela tinha na pele, e a pessoa se arma. Tanto, gente, que é tão difícil. Esses dias eu conversava com uma pessoa, um amigo até, que eu falei algo para essa pessoa com muita liberdade. Essa pessoa me disse assim: nossa, padre, eu não gostei daquilo que você me falou, porque aquilo, muito amigo, muito próximo, me gerou isso. E eu com muita sinceridade falei para essa pessoa: olha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu não falei isso que você entendeu. Você está interpretando dessa forma a partir da sua ferida, filho. Porque era uma pessoa muito ferida com a vida, tinha um sentimento de rejeição muito grande, tinha sido abandonado pelo pai. Não que eu quis humilhar essa pessoa, mas eu fui trazendo para a realidade. Às vezes você precisa dar um choque. Calma, eu não disse isso. Quem interpretou assim foi você.
eu não sou responsável pelo que você entende, eu sou responsável pelo que eu falo. Mas a pessoa que traz uma ferida emocional, o inimigo vai investindo. Existe uma voz ali dentro. Está vendo? Ninguém aceita você. Por quê? A tua mãe não aceitou, teu namorado te abandonou, e agora até o padre está te rejeitando. Você está mal, hein? O inimigo investe justamente na tua ferida, no teu ponto fraco. Está vendo? Ah, você é desengonçado, hein? Nossa, está vendo? Você não faz nada certo. Aquela vozinha dentro de você. E a tentação é você acreditar e assumir essa mentira como verdade, porque isso é mentira. Você não é a tua ferida, você não é o seu defeito, você é um filho, uma filha amado de Deus, escolhido por Ele e feito para dar certo, não para viver uma vida de qualquer jeito. Mas o inimigo está investindo na tua ferida, está vendo? Teu marido te abandonou. É porque no fundo você não é boa mesmo bastante, você não é bonita. A voz da tentação está ali, mas é mentira. Você e eu precisamos viver esse rebelar-se interior diante dessas realidades. E outra coisa, gente, falando de ferida emocional, são tantas as feridas emocionais aqui que eu poderia citar, que eu poderia trazer, mas nesse encontro nós vamos estar falando sobre algumas feridas emocionais. Eu tive a alegria de ajudar aqui o departamento de eventos a pautar os temas desse acampamento. Então são temas que de fato vão propor um ciclo de reflexão e de oração, de cura interior. E uma coisa que me chamou a atenção é que existem várias feridas interiores, emocionais. Cada uma nos leva a uma reação diferente diante da vida. E nessa missa, já na abertura do acampamento, eu quero falar sobre uma ferida emocional, que é a ferida emocional do medo. Você conhece alguém medroso, sim ou não? Levanta a mão aqui quem é medroso. Pode levantar, sem medo. Não tenha medo de mostrar o seu medo, porque se você tiver medo de mostrar o seu medo, o teu medo aumenta. Tá? Quase confunde, né? Gente, eu não sou muito medroso. Aliás, eu sou medroso de algumas coisas. Todo mundo tem os seus medos, né? Esses dias eu fui tomar uma vacina, aquela vacina de gripe. Uma enfermeirinha batia aqui em mim, assim, né? A hora que eu entrei assim, né? Quase 1,94 m, ela já me olhou assim, o olhar dela me dizia assim: é em você que eu desconto a minha raiva hoje. E eu tenho medo de agulha, gente. Ela vinha assim, e o medo vai fazendo com que a sua imaginação fique fértil, né? A hora que ela vinha com a agulha, parecia que estava em câmera lenta, é aquele barulho. Tan, 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 tan. E o Jesus não era nem uma agulha tão grande, mas o medo faz você ver com lente de aumento, né? Eu falei: em qual dos braços, moça? Ela falou: você que escolhe, pode ser no esquerdo, no direito ou no bumbum. Aí eu gelei. Falei: não. Qual que dói menos? Ela falou: depende. Falei: depende do que, moça? Ah, depende, né? Daí eu falei: eu preciso elogiar essa mulher, né? Fazer ela se sentir acolhida, né? E era 7h30 da tarde. E pelo jeito ela era daquelas enfermeiras que fazia 12 por 36, 12 horas trabalhando. Imagina, no final do expediente, chega o grandão lá com o braço desse tamanho. Ela falou: é agora. Mas eu fui conversando com ela e ela percebeu, né, que eu estava meio assim, né, encanado. Foi conversando comigo e perguntando quem eu era. Eu falei que eu era padre. Ela: minha avó era católica. E começou a contar a história da avó dela. Aí foi que eu nem percebi, já tinha tomado a vacina. Já acabou, moça? Ela: já, você quer outra? Não. Tá bom. Mas eu não gosto, gente. E outra coisa, eu tenho muitos amigos dentistas. Inclusive um abraço à doutora Thaís, lá de São Paulo, que é dentista, grande amiga, que participa conosco lá na Canção Nova. Mas quando eu era criança, meu Deus do céu, podia aparecer uma assombração na minha frente, chupa-cabra, e eu não ficava com tanto medo como do barulho, aquele barulhinho da maquininha do dentista. Quem aqui não teve medo daquilo na infância? Me diga. Você não teve? É que na sua geração a maquininha é mais moderna, tá? Na minha, a maquininha parecia uma carabina. Chegava com aquele negócio assim, o dentista falava assim: abre a boca. Eu não. Tinha medo. Mas pensa bem, eu não estou falando desses medos, gente, circunstanciais. Porque é natural você ter medo de uma agulha, uma coisa ou outra. Você sabia que o medo, eu dizia isso na missa lá na Canção Nova em São Paulo esses dias, ele é até um instinto muito inteligente. O medo é um bom instinto.
No nosso cérebro existem algumas subdivisões, né? Hoje a psicologia, a psiquiatria está chegando a essa conclusão. E existe uma parte do nosso cérebro, que é o sistema límbico, onde está o chamado cérebro reptiliano, o cérebro instintivo, onde está a amígdala, que é responsável por esses instintos, por essas reações, como o medo. É o medo que faz, por exemplo, você ver uma cobra e não colocar a mão nela, né? Você viu alguém vendo uma cascavel e falando, ai, bichinho, e colocando a mão na cabeça? Não, você vê uma cascavel e ó, fofa o pelo, né? Como diz lá em Minas. Você corre. Você vê uma aranha, você vê alguma coisa. O medo é um instinto fantástico, gente. E diga-se de passagem que nós devemos a nossa sobrevivência, a sobrevivência dos nossos antepassados e muito ao medo. O medo é um sentinela. A amígdala desperta ali o medo e você corre do perigo, não é? Claro, tem medos que são naturais, não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando do medo profundo, do medo desequilibrado, do medo irracional, que te leva a reações desproporcionais. Existe um autor americano chamado Daniel Goleman, que escreveu muito sobre o universo das emoções, dos afetos, sobre a inteligência emocional, um dos pioneiros do mundo, que ele desenvolveu um conceito muito interessante, preste atenção, que se chama sequestro amidalar. Porque ali onde está a amígdala, né, no cérebro, no sistema límbico, responsável pelas emoções, responsável por lembrar também das coisas da sua infância, os traumas, as coisas assim, existe, o que é o sequestro amidalar? Por exemplo, a pessoa tem um trauma lá na sua infância. Aí quando ela se recorda de alguma coisa, traz um pouco de água para mim, por gentileza. Quando ela se recorda de alguma coisa que lembra aquele trauma, vamos supor a pessoa que tem medo de escuro, não é? É uma coisa que eu não tenho medo, eu tenho mais medo de seringa do que de escuro, não é? Mas tem gente que tem medo de escuro, tem gente que trava com medo de escuro, tem gente que tem medo de dirigir. A minha mãe, por exemplo, ela tirou carteira em São Paulo, na época, não é? Obrigado. Quem conhece o trânsito de São Paulo sabe o que isso significa. Obrigado. Ela tirou carteira em São Paulo, dirigia em São Paulo. Um dia viu um acidente muito forte. Parece que tinha uma pessoa morta, alguma coisa assim. Eu vi meu pai comentando com ela uma vez. E traumatizou e nunca mais pegou o carro. Hoje eles moram no Paraná, que é relativamente muito mais tranquilo. Eles moraram em São Paulo uma época, na capital. E a minha mãe não dirige. Não dirige. Como, com todo respeito, meninas, prometam que não vão ficar bravas com o comentário, tá? Como toda boa mulher, minha mãe dá palpite quando eu estou dirigindo, viu, meninas? Mas palpites inteligentes, claro, como toda mulher que é muito inteligente é capaz de oferecer a um homem, né? Entenderam? De verdade, de verdade. Mas ela não pega o carro, não consegue, tadinha. E tantas outras pessoas. Às vezes, o medo, esse sequestro amidalar que dizia Daniel Goleman, está ligado a alguma coisa que você viveu lá na tua infância. Você teve um medo tremendo porque seu pai e tua mãe te esqueceram e você ficou perdido lá no sítio, no meio da floresta. E quando você sente que você está perdendo as pessoas, te dá um pavor e você desperta um gatilho emocional intrapsíquico, você não entende o que está acontecendo, mas você sente uma taquicardia e você fica desesperado e você perde o sono. Isso é um sequestro amidalar, ou seja, algo que aconteceu lá na tua infância ligado a um trauma e quando desperta aquilo você não consegue controlar. Por exemplo, eu atendi uma mulher, uma moça, em São Paulo, eu acompanhei, como eu trabalho também com o Ministério de Cura Interior, que uma moça muito bem sucedida, relativamente bem sucedida, era formada, trabalhava numa grande empresa, não era uma executiva não, mas estava ali naquela ascensão dentro da empresa. E essa mulher, ela, hoje já é uma mulher, na época tinha 23 anos para 24, se eu não me engano, hoje já deve ter os seus quase 30, ela tinha um pavor, um medo tremendo de autoridade. Todo mundo que ela sentisse que fosse maior do que ela, ou soubesse, não maior no tamanho, né? Maior assim na proporção dentro da empresa, maior no conhecimento, soubesse mais do que ela, essa mulher travava. Por exemplo, um dia, tadinha, ela ficou tão desesperada diante do chefe numa reunião, deu esse gatilho emocional, esse sequestro amidalar, ela ficou com um ataque cardíaco tão agitado que ela derrubou café quente somente no blazer do chefe dela, o maior chefe. Ou seja, pediu, né, para ser convidada a se retirar da equipe, né? Claro que não foi esse o motivo. Uma semana depois apareceram outros, ela acabou perdendo esse emprego. Mas essa mulher, ela tinha um medo de autoridade, gente. E ela tinha medo de mim no começo também, porque padre também é uma figura paterna, uma figura de autoridade.
ela tinha medo, ela travava diante de pessoas que representassem alguma autoridade, chefes. Ela travava diante do namorado, ela perdeu um namoro, o rapaz gostava dela, um rapaz bom, ela também gostava do rapaz, mas ela ficou tão travada que ela não conseguia ser ela na relação, ela não conseguia mostrar o que ela pensava, o que ela sentia. Ela tinha um medo tão grande do que as pessoas iam pensar dela, ela tinha um medo tão grande de se expor, ela não conseguia se expor. E se tivesse gente ouvindo ela, por exemplo, com o microfone, ela tivesse que pegar e falar para uma assembleia grande como essa aqui no santuário, ou em outros lugares, a mulher travava. Não conseguia, gente, era mais forte do que ela. Era um sequestro amidalar, lá dentro da amígdala, acontecia esse processo, porque o medo desperta em você aquela sensação de alerta, não é? É uma sensação de estresse também, cortisol que é liberado, você fica ali. E ela não conseguia, aí a pessoa, ela ficava com tanto medo que ela não conseguia se expressar. E às vezes ela era mal interpretada. Porque quando você está com medo, você corre o risco de ser mal interpretado. Já aconteceu com você, de você chegar num lugar e falar: nossa, aquela pessoa é tão mal-humorada, aquela pessoa não gosta de mim. Aí depois você vai conhecendo a pessoa, você vê que a pessoa é ótima, só que ela era medrosa, tímida. Aí parecia que ela estava com a cara fechada, mas não é que ela estava com a cara fechada, ela era tímida, ela não conseguia se expressar. E muitas vezes era mal interpretada por não conseguir se expressar. É julgada de uma pessoa autossuficiente, é interpretada como uma pessoa fechada, uma pessoa reticente, uma pessoa que está se achando acima dos outros, mas no fundo é que a pessoa está lá dentro, presa no cárcere interior, no cárcere emocional, e não consegue sair, não consegue se manifestar aos outros. Gente, essa mulher sofreu, ela perdeu empregos, ela perdeu promoções, ela ficava desesperada às vezes, agitada na entrevista de trabalho e não conseguia ir para frente. A ponto de derrubar, como eu falei, café simplesmente no chefe, no responsável geral lá do setor dela. E depois de um tempo rezando por essa mulher, acompanhando essa mulher, sabe o que nós descobrimos? Claro, ela era muito inteligente, ela buscou fazer uma boa terapia, ela buscou o autoconhecimento. Ela descobriu que todo esse trauma estava ligado às feridas que ela viveu com o pai dela. Esse trauma não era do chefe, nem do namorado, nem do padre, era do pai. O pai dela era muito autoritário, muito duro. Claro que ele a amou, obviamente, mas do jeito dele. Era um pai muito duro, que não a elogiava quando ela era criança. É um pai que muitas vezes a depreciava, a humilhava diante dos outros. Era um pai que não elogiava, não era de abraçar, de beijar. Então, parece que ela sempre estava errada diante do pai. Ela chegava diante do pai, ela não fazia nada. É como se ela perguntasse: pai, o que eu fiz? Ele respondesse: está respirando. Não é? Ela se sentisse sempre inadequada. Você já teve essa sensação? Tem uma pessoa que olha para você, que está dizendo para você assim com os olhos, com as reações, que o teu jeito de existir não é o certo, não está bom, que você não é bom o bastante. Ela sentia isso. Gente, e essa mulher, enquanto ela não viveu um processo da travessia, da cura afetiva e emocional, eu rezei por ela, eu a acompanhei. Ela não conseguiu superar isso, mas depois que, pela graça do Espírito Santo, porque como o padre disse, o autoconhecimento é importante, mas o autoconhecimento não é tudo. Não adianta você conhecer se você não consegue mudar. Tem coisas dentro de mim e de você, filho, filha, que são tão profundas que só o Espírito Santo pode acessar aquela emoção ferida, aquele afeto machucado e curar você com profundidade. Você não consegue sozinho. Não é o padre dizendo: filho, pare de fazer isso que você vai parar, que tem coisas que são mais fortes que você. E às vezes é um padrão de pensamento, de comportamento que você repetiu a tua vida inteira. Só Deus pode ir na raiz daquela ferida e curar. Só Ele. Mas nós fomos rezando, e eu rezando por aquela mulher, e à medida que ela foi fazendo uma experiência com o amor do Pai, de Deus, que a ama, que não a condena, que a acolhe como filha, como mulher, como pessoa, ela foi conseguindo dar passos e superar, gente, superar esse terrível trauma. E hoje ela ascendeu profissionalmente, fez cursos, aprendeu novas línguas, uma nova língua, e está numa empresa multinacional, está trabalhando, está muito bem. Mas, gente, os dons sempre estiveram dentro dela. O que barrava? Eram as feridas. O medo, ele paralisa você. O medo, ele corta as tuas asas. Eu costumo dizer que Deus te criou para ser águia, mas quando você se deixa conduzir pela voz do medo, você mesmo corta as suas asas e faz de você mesmo uma mera galinha, um mero pintinho ciscando a vida inteira. A voz do medo rouba os teus sonhos. E eu estou falando medos inconscientes. Você sabe quais são as piores consequências negativas do medo? A primeira é que ele paralisa você. Ele paralisa. Você já viu
um riacho, um córrego, ou um córrego, como diz lá em Minas. Tem um córrego, às vezes um córrego, um riozinho, fantástico, com água corrente. Aí você pega uma curva ali, cheia de galho, de entulho, aquela água tremenda, mas não consegue fluir. Tem gente que é assim. Você vê que a pessoa é um córrego fantástico, mas está tão cheio de entulho e de galho que a água não flui. E esses entulhos e galhos, muitas vezes estão manifestos no medo. Você é uma água profunda e forte, mas se você não se liberta do medo, esse medo te paralisa e não deixa a tua vida fluir. Segunda consequência do medo, e essa é muito forte, o medo, gente, ele torna a gente um perdedor, mesmo antes do jogo começar. Você já viu aquela pessoa que se torna já um perdedor, mesmo antes do jogo começar? O jogo nem começou, a pessoa já perdeu. Por quê? Porque o medo te impede de tentar. O medo não te deixa correr riscos. Tem gente que é tão insegura, que não se expõe, que não corre riscos. E eu digo para você, existem alguns riscos que você precisa aprender a correr. Quem não se expõe, quem não corre nenhum risco, não amadurece na vida, não se compromete. Você pode ir muito mais longe do que você imagina, mas se você escutar a voz do medo e ficar com medo de se expor e de correr risco, você não chega onde Deus te criou para chegar. Você precisa de um empurrão, e Deus é especialista em nos dar esse empurrão, gente. Já ouviu? Esses dias eu ouvi uma história que me chamou tanta atenção. Já que eu comecei com uma história, eu vou terminar com uma história. A história diz de um grande milionário, tinha uma mansão. Para ser sincero, esse milionário tinha 14 mansões. E um dia ele deu uma festa na sua mansão mais bonita. E esse homem era engraçado. Não sei se todo milionário é excêntrico, mas esse homem era excêntrico, engraçado. Ele tinha nessa grande mansão uma piscina na qual ele criava 6 crocodilos selvagens. Imagina, estranho, né? Eu tenho um amigo lá em São Paulo que tem 5 cobras de estimação. Ele chega lá e fala: padre, vem aqui dar uma bênção nos meus animais. Eu falo: eu posso dar aqui da calçada, filha? Não, padre, eles precisam sentir. Eu falei: não, aqui chega, viu? A minha bênção atravessa a parede. Tá? Cria cobra mesmo, mas as cobras, pelo que tudo indica, boazinhas, né? Só tem uma cobra corintiana lá que é mais difícil, mas enfim, né? Enfim, esse milionário deu uma festa na casa, e de repente aquela música, aquele som, todo mundo feliz. De repente ele falou: para a música, para tudo. Já tinha tomado uns arcos também, né? Você sabe que quando o cara toma uma cachaça, ele fica meio alto. Falou assim: ó, vou dizer uma coisa para vocês. Quem aqui nessa festa tiver a coragem de pular na minha piscina de crocodilo e atravessar essa piscina, eu vou dar todos os meus carros importados. Tinha 8 carros importados na garagem. De repente fez aquele silêncio. Ninguém se habilitou. E os crocodilos só olhando, né? Falou: vem, que eu não jantei hoje. Passou o tempo, começaram a dançar, tuts, 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 aquela festa. De repente o milionário para a música. Quem tiver coragem de pular na minha piscina com um crocodilo e atravessar essa piscina a nado, eu vou dar os meus carros importados e os meus 2 aviões, meu jato e meu helicóptero. Aí a tentação, né? Imagina. Eu tinha pulado de costa, gente. De costa na rede do lado da piscina para ver quem ia se jogar, claro, né? Pô, deixa eu completar a frase, que é isso? Olha só, os aviões dele, jato, helicóptero, tudo ali na categoria de avião, mas os carros importados e ninguém se habilitou. E começou a música de novo, né? Tuts, 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 aquela festa. De repente ele para a música. Todo mundo: o que esse milionário vai falar agora? Quem pular na minha piscina, atravessar minha piscina cheia de crocodilo a nado, eu vou dar os meus carros importados, os meus aviões e as minhas 14 mansões. Aquilo fez aquele silêncio. De repente só ouviu o barulho, tibum! Um maluco na água lá. Gente, e quanta emoção, viu? Aquela cena. Tipo Velozes e Furiosos com os crocodilos na água, né? E eu também. E foi uma festa para quem estava fora, claro. O homem bateu a mão na boca de um crocodilo, o outro crocodilo veio, ele colocou a perna na boca do outro crocodilo, deu uma cabeçada no outro crocodilo, e aquela luta e sangue, vai... Passam 7 minutos e 37 segundos. Esse homem sai do outro lado da piscina,
todo arranhado, mas levanta o braço e todo mundo... Êêê! Aplauda aí, aplauda, 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 aplauda. Gente, isso é um feito e tanto, não é? Pelo amor de Deus. Aí o milionário meio assim desacreditado chega nele e falou assim: como você fez isso, meu amigo? Aí aplaudiram de novo. Aplauda mais uma vez, aplauda, aplauda, aplauda. Aquela alegria em torno da piscina. Aí o milionário falou assim: onde você quer que eu entregue para você os meus carros e os meus aviões? Sabe o que o cara respondeu? Eu não quero teus carros, teus aviões não. Estou bem. Tá bom, né? Eu te respeito. E as minhas mansões? Quando que você quer que eu passe a escritura delas para você? Não, eu tenho uma casa lá e tá bom para mim aquela casa. Meu amigo, por que você se jogou na piscina, enfrentou esses crocodilos terríveis, venceu com tanta honra em tão pouco tempo e agora não quer aceitar o seu prêmio? Sabe o que o homem respondeu? Olha, eu vou ser sincero para o senhor, eu não me joguei não, me empurraram nessa piscina. E eu quero saber quem que foi o infeliz, para agradecer ele, porque eu não sabia que eu era tão bom e que eu tinha toda essa força para vencer esses crocodilos. Queria agradecer, porque ele era um homem pequeno, franzino, foi lá, venceu os crocodilos, em quanto tempo mesmo? 7 minutos e 37 segundos, eu estava lá, eu cronometrei, viu? Estava de longe assim, olhando a cena, claro. E ele não sabia que ele podia tanto. Ele não sabia que ele podia vencer aqueles crocodilos em 7 minutos e 37 segundos. Ele não sabia que ele poderia ser tão rápido, tão ágil, tão forte, tão destemido, corajoso e tantos outros adjetivos. Mas do que ele precisava, gente? De um empurrãozinho na vida. Filho, filha, quando a dificuldade bater a tua porta, não chora não. É Deus te dando um empurrãozinho para mostrar que você pode ir muito mais longe do que você já foi até hoje. Porque Ele acredita em você. Ele acredita em você. Ele acredita em você. E você é mais do que os medos. Com certeza na cabeça daquele homem, o medo faz você ter uma mente fértil, né? Criativa. Ah não, eu não vou pular não, o primeiro crocodilo já me mata, vai morder minha jugular, vai jorrar sangue, depois vai cair um pedaço do meu cérebro. Mas ele precisava de um empurrãozinho. No empurrãozinho você não pensa, a hora que você vê você está na água. Não é verdade? Deus está querendo te dar um empurrãozinho, viu? Às vezes Deus coloca pessoas no teu caminho para te dar um empurrãozinho, para mostrar que você com Deus é capaz de vencer qualquer crocodilo, porque existe um Deus que te ama e morreu por você, para te fazer vencedor. Amém? Vamos aplaudir esse Deus então, esse amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!